Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje é o nosso quarto vídeo. Vamos iniciar as questões 7 e 8 do Livro dos Espíritos. Quem está conhecendo o canal agora, vendo esse vídeo, através desse vídeo, recomendo ver os vídeos anteriores, tá? Para ir acompanhando todas as questões. No primeiro vídeo eu explico um pouquinho qual o objetivo do canal, para quem está querendo entender um pouco mais sobre a espiritualidade, sobre a vida espiritual. No link da descrição do vídeo também tem um podcast onde eu sou entrevistado e falo bastante coisa resumida ali, um resumão sobre a doutrina espírita. É uma grande oportunidade também para tirar algumas dúvidas. Esse é um canal de estudos, não sou o dono da razão, sou apenas um estudante também da doutrina e peço que vocês se inscrevam no canal, comentem nos vídeos, tirem suas dúvidas, aproveite para tirar as dúvidas e aprofundar, né, nessa doutrina que traz tanto conhecimento e lições de vida para a gente. Então vamos iniciar o estudo de hoje, sempre que é de costume, faço uma prece inicial para que a gente possa harmonizar e nos conectar com a espiritualidade, nossos mentores que estão sempre olhando e nos amparando. Então vamos pedir a Jesus, aos espíritos benfeitores que nos acompanham, que nos protejam, que estejam com a gente, sempre trazendo boas intuições e que a gente consiga perceber essas vibrações para que a gente possa tomar as melhores decisões no nosso dia a dia. Que a gente possa ser luz nesse mundo onde somos colocados à prova diante de tantas dificuldades, diante de tantas adversidades. Senhor, abençoe todos que estão escutando esse vídeo, todos que participam desses estudos, recebam o seu carinho, sua vibração e o seu amor. Muito obrigado por tudo, que o Mestre sempre nos acompanhe, que assim seja. Muito bem, então vamos compartilhar. A gente estuda o Livro dos Espíritos. O link dessa página que eu estou apresentando para vocês está na descrição do vídeo também. Muito bem, então a gente ainda está falando da existência de Deus, a prova e a existência de Deus, questão 7. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Allan Kardec fez essa pergunta aos espíritos, né? A origem da matéria, né? Ali é a causa primária de tudo. Aí vem a resposta. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Então ele fala assim, se tem uma causa primária, mas o que causou, o que formou essa causa primária, né? Tem que ter o início. E isso ele respondeu dessa forma, questionando a nossa pergunta, né? No caso, eu falo nossa, pessoas encarnadas, né? E tem uma nota de Kardec. Atribuir a formação primária das coisas, propriedades íntimas da matéria, seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito que há de ter uma causa. Então, Allan Kardec põe essa observação. A espiritualidade respondeu, falando que não tem como a gente entender, conhecer essa causa primária, porque, vamos supor, é a causa primária, mas e o que formou a causa primária? O que gerou essa causa? Então, isso se conecta a Deus. São, igual eu falei nos vídeos anteriores, a gente não consegue entender as propriedades de Deus para entender, falta-nos conhecimento. Quando a gente fala uma coisa que não tem início, que não tem fim, foge da nossa compreensão, porque nós somos, a nossa vida, a gente entende isso, tem o início, tem o meio e tem o fim. Então uma coisa que é infinita, a gente não consegue compreender. Vamos então ler o Miramês, que ele fala sobre isso. Matéria é efeito. Indubitavelmente que a matéria tem vida. No seu seio mais íntimo notar-se-ão fenômenos que, por vezes, escapam à inteligência humana. Há, pois, obediências às leis sutis que governam e sustentam toda a criação. Tudo isso que notamos na matéria e que a observação científica comprova são efeitos da grande inteligência, que denominamos com toda satisfação Deus. Nós, no mundo espiritual e na ação que nos cabe pesquisar, continuamos em estudo profundo sobre o Criador.
Então, olha, ele traz a informação que no plano espiritual também há estudos sobre a vida, sobre Deus, sobre a espiritualidade, sobre Jesus, tá? Assistimos em lugares apropriados a luminares da eternidade expondo conceitos que já superam comprovar sobre o grande foco, sua vida e sua interferência em todas as direções da sua casa universal. E eis que para passar aos encarnados, o que ouvimos é necessário que obedeçamos a certas regras da comunicação com os seres, ainda envolvidos nos fluidos da carne. Então ele traz isso. Eles fazem um estudo mais aprofundado, mas para eles trazer essas informações para a gente, tem que ser uma informação que a gente vai conseguir compreender. Lembrando que nós temos os nossos sentidos. Vamos, né, lembrar que são os 5 sentidos. E a espiritualidade, ela tem sentidos além do que a gente pode compreender. Por quê? Eles não enxergam com os olhos físicos, eles não escutam com ouvidos físicos, né? Eles têm contato por telepatia. Então, são coisas que a gente ainda não consegue entender, porque o nosso corpo físico é limitado, né, a essas percepções. Deus é realidade absoluta, o que podemos dizer que ele vibra em tudo que existe, falando na mesma frequência dos homens. Ele é personalidade distinta no centro das suas criatividades. Repitamos novamente, ele é espírito. Se assim podemos dizer, o Criador é único, porém, no seu gesto de trabalho se faz binário. O que é binário? Né? Binário é aquele sistema de matemática onde é composto por 2 números, 01, 001, esses números também científico de computador. O que podemos observar na extensão infinita é que ele aparece e desaparece entre suas respirações do seu respirações do seu dinâmico poder de viver, e seu hálito divino interpenetra todas as coisas, marcando a sua presença, semeando vida e dinamizando forças. Quem assistiu os vídeos anteriores vai lembrar desse comentário que eu fiz. Deus está em tudo, ele está no ar que a gente respira, ele está dentro de nós, ele não é um ser em forma humana que fica olhando pela gente. Ele está em tudo, ele não tem forma. E é como se a gente estivesse dentro de um aquário e Deus fosse a água, e nós somos ali o peixinho ali no oceano. Somente poderemos conhecer um pouco do grande Espírito pelos seus atributos. Avançar mais, onde os nossos sentidos não alcançam, é perda de tempo e falta de compreensão e obediência a determinadas leis que marcam os limites do nosso saber. Se queres entender mais, a meditação, depois do trabalho honesto, é um caminho excelente para o conhecimento mais acentuado do Criador. Olha só, a dica que ele dá. Nós os conhecemos mais, não pelos números, nem por ouvir falar. Sentimos sua presença quando a consciência se apoia no dever cumprido. Os espíritos puros sentem Deus na profunda sensibilidade e expressam uma tranquilidade imperturbável no coração. Então, o que Miramês traz para a gente? Também trazendo a informação para quem não viu os vídeos anteriores. Miramês é um espírito onde ele trouxe essa mensagem psicografada para que a gente possa para trazer complemento para o estudo, tá? Então, o Miramês fala o seguinte: quer conhecer Deus, quer entender a sua essência, mudar o nosso comportamento. É através da nossa conduta reta, conduta digna, e a meditação é um caminho também para a gente acalmar, desacelerar da vida material, do, da, da correria do dia a dia, e aí a gente consegue sentir um pouco Deus dentro de nós. A matéria é a mais baixa vibração da divindade. Então, a nossa matéria física aqui, né? É o caminho criado por ele para o despertar dos seus filhos. Se sai das suas mãos luminosas e volta para o seu íntimo de vida. Que saem das suas mãos luminosas e voltam para o seu íntimo de vida. Essa viagem é um tanto ou quanto extensa, competindo a cada criatura fazer a sua parte, na aquisição da sua própria paz espiritual. Os sentidos dos homens, mesmo dos mais elevados, em comparação com a pureza espiritual dos benfeitores da humanidade, são apagados, pois se distanciam milhões de anos entre uns e outros na escala evolutiva. Mas alegramos-nos em dizer que eles também passaram por onde estamos, como estamos avançando para um reino onde eles permanecem trabalhando.
Esse parágrafo, gente, ele traz uma informação muito importante sobre a gente. O que ele quis dizer que a gente vai se aprofundar nos próximos vídeos, mas ele fala sobre o processo evolutivo. Todos nós, hoje, estagiamos no mundo físico, que é esse mundo mais grosseiro ali da vibração da divindade. E a gente volta para o plano espiritual e a gente vai reencarnando em novos corpos para aprendendo, para ir aprender e evoluir. A vida na matéria é como se fosse uma escola. A gente tem que ir todos os anos para a escola, estudar, passar de ano, e à medida que a gente vai passando de ano, as novas reencarnações, a gente vai se tornando pessoas melhores. E esse é o caminho. Ele fala que para a gente realmente sentir Deus igual Jesus, Jesus foi igual a nós. Por mais impactante que seja essa informação, Jesus foi igual a nós. Qual que é a diferença dele para a gente? É o tempo. Jesus é um espírito mais antigo, ele já viveu milhões de anos mais do que a gente. Então ele já sofreu igual a gente, ele já teve dúvidas, ele já teve fraquezas, mas ele foi evoluindo, ele foi reencarnando para se tornar um espírito puro, um espírito crístico. E nós vamos caminhar para isso. Voltando ao assunto inicial, digamos-nos a nos responder. Voltamos ao assunto inicial. Digamos-nos a responder que, no íntimo da matéria, poderás encontrar Deus, porque as propriedades da matéria falam dele na sua grandeza espiritual, desde que tenham sentido para tal pesquisa. Porém, esses fenômenos não são o Criador, são efeitos da causa primária, manifestando-se nas formas transitórias. Pulsa na matéria a vida universal, o fluido cósmico vibrante, dirigido pela mente do Criador e obediente aos seus sentimentos. Ele sabe de tudo e está em tudo, através dos seus atributos espirituais. A matéria, por mais evoluída que seja, não demonstra inteligência. Ela é movida pela inteligência suprema. Em se falando da Terra, somente no homem começa a despertar a razão, que é a consequência do princípio inteligente. Mesmo assim, sob o comando da inteligência maior, Deus. A gente também, nas próximas questões, a gente vai entender um pouco esse princípio inteligente, que somos nós. O princípio inteligente ali é o espírito. É, o mundo ele foi criado de três formas: o princípio vital, o princípio inteligente e Deus. E esse princípio inteligente, ele está em tudo, somos nós, e a gente vai ganhar essa individualidade que é cada um depois que ele reencarna em um planeta. Ele faz parte de um coletivo, depois ele ganha sua individualidade, que somos nós, somos os espíritos criados por Deus. Mas que ele traz aqui que é, a matéria, ela, ela não é Deus, ela é movida por Deus. Então toda a matéria, porque tudo que foi criado, ela vai se multiplicando de outro elemento. Como a gente estuda na química, um elemento se junta com outro e forma um outro elemento. Então a matéria, ela inicia nesse elemento básico, nesse elemento primário que a gente ainda não tem conhecimento, mas que Deus, ele através dessas mutações, foram sendo criado tudo no nosso universo, tá? É isso, vamos para a questão 8, para aprofundar mais um pouquinho sobre essa questão de Deus e a matéria. Provas da existência de Deus. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou, por outra, ao acaso? Muitas pessoas questionam, né? Fala que o mundo foi criado ao acaso, o Big Bang, uma grande explosão e as coisas foram criando sozinhas, né? Aí vamos que a espiritualidade responde. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é acaso? Nada. Então Allan Kardec ele traz essa nota. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Então ele traz esse complemento, que as coisas elas funcionam. Não poderia delegar ao acaso
perfeita criação de Deus. Vamos focar só no planeta Terra, nem vamos nos aprofundar em outros planetas, né? Até porque a gente não tem muito conhecimento. Olha como o planeta Terra é perfeito. Olha como a gravidade ela foi feita de uma forma onde a gente consegue se locomover, a gente não nos prejudica na nossa locomoção, ela consegue segurar a água no, ao seu redor para que a água não caia, né? Porque se a gente for ver o planeta redondo, tem água por todos os lados. Por que a água não derrama? A natureza, o ar que a gente respira, o próprio ciclo da natureza, da chuva, de tudo que forma o nosso planeta em constante harmonia para que a gente consiga viver. Isso não pode ser obra do acaso, né? Isso não pode, seria egoísmo e orgulho da nossa parte delegar isso ao acaso, né? A natureza ela é perfeita. Se a gente for estudar todos os animais, tudo, as vegetações, as plantas, tudo tem um sentido, tudo tem um objetivo harmônico para que para que viva e reproduza, né? E a gente achar que isso é o acaso, então é um pouco da nossa falta de conhecimento. Vamos ver o que Miramês fala. O que é o acaso? Olha que ele já começa falando. O orgulho nos faz esconder Deus, pela fraqueza do entendimento, colocando-o como acaso, palavra que nada expressa na linguagem dos homens. E quem o desmerece esconde seus próprios valores, porque dependemos da sua iluminada presença e da sua magnânima existência espiritual. Se o acaso não existe, como compará-lo a um ser que existiu sempre e que tem mais existência que toda a criação junta? Absurdo dos absurdos. Nada se faz por acaso. Para tudo existem leis que nos pedem obediência. Para que a harmonia se faça, é justo que observes o mundo em que vives, que eu comentei, ó. Não se pode viver sem que tenha leis para obedecer, e ao infrator vem logo a corrigenda. As coisas espirituais obedecem às mesmas regras e o comando divino é vigilante, operando em todos os sentidos para que essas leis sejam cumpridas, no sentido de estabelecer a paz e o bem-estar em todas as direções da vida. A alma já moralizada é obediente. Ela estuda e compreende o que deve ser feito e respeita todos os direitos alheios. Por isso é que vive em paz com a consciência. Enquanto não trabalharmos os caminhos traçados e vividos por Jesus, permaneceremos em guerra em nós mesmos e sofreremos as consequências da nossa ignorância. Então, o que ele Miramês traz, né? Olha o nosso caminho aqui, ó. Enquanto não trabalharmos os caminhos traçados e vividos por Jesus, é o nosso modelo guia, é o nosso exemplo de vida, que a gente deva se espelhar nas nossas condutas do dia a dia. Se a gente foge dessa conduta do bem, a gente vai sofrer as consequências. E quais são esses sofrimentos, né? Essa guerra em nós mesmos? São os nossos conflitos, são as nossas dores, são as nossas angústias, é a nossa depressão. Então, tudo com o sofrimento que vem a nós é porque a gente não está seguindo o caminho reto, o caminho do bem que Jesus nos ensinou. A própria ciência dos homens desmente o acaso, porque para tudo tem uma explicação lógica. A gestação de um filho no ventre de sua mãe, ou a formação de um fruto e de uma flor, era debitada na conta dos mistérios, atribuída ao acaso, por não se saberem os fundamentos da própria vida estuante e vigorosa em toda a criação. Entretanto, agora, no século XX, na hora da luz, quando o céu se aproxima dos homens, ou quando os homens abrem os corações ante outras dimensões da vida, não se deve falar em acaso, por esse assunto marcar ou reavivar os caminhos da ignorância espiritual. O acaso, ainda se tivesse existido, teria morrido por falta de alimento. Então, à medida que a gente vai adquirindo conhecimentos científicos, a gente vai descobrindo coisas que não é o acaso. Se a gente voltasse no passado, uma pessoa da época do Cristo e falasse sobre a internet para eles, ele ia achar que ia ser um milagre, que ia ser uma coisa que foge do conhecimento, né, da época. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a ciência também acompanha essa evolução e a gente vai descobrindo coisas novas. Assim como a vida espiritual também, cada vez mais ela vai se tornar mais perceptível às pessoas ainda que não acreditam nessa verdade.
Se todo efeito tem uma causa, na dedução comum entre os homens, eis que os efeitos invisíveis estão apoiados em causas mais sutis do que pensas. Em tudo, repitamos, existe um comando inteligente de que nada esquece, uma onisciência operando para a harmonia de todas as coisas. Isso certamente nos dá muita alegria, e a esperança cresce para a dimensão do amor. O respeito a Deus deve ser o primeiro ato de cada dia, como que uma oração de agradecimento por tudo que recebemos do seu imensurável amor. E esse ato nos colocará mais próximo da sua ação benfeitora. Cumpre-nos esclarecer que Deus está presente em nossa vida e faz o nosso viver, deixando a nossa parte para que façamos com as nossas próprias forças. Mesmo assim, a sua misericórdia é tamanha que, se pedimos ajuda, além da que ele nos dá naturalmente, pela sua inestimável bondade e o seu inesgotável amor a todos os seus filhos, ele nos atenderá. Porém, não nos façamos surdos às suas leis, para que não venhamos cair em novas e piores tentações. Nesse capítulo, Miramês reforça, né? A gente nem é grato, às vezes a gente esquece de fazer uma oração, agradecendo a Deus pela vida, por estarmos vivos, por tudo que Ele nos oferece, pelo ar que a gente respira, pela natureza que a gente vive, por esse planeta, e a gente esquece de agradecer a Deus por isso. E Ele está sempre querendo que a gente melhore, que a gente seja feliz. E só que às vezes Ele traz respostas que a gente não percebe. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós somos muito imediatistas. E o fato da gente, às vezes, sofrer, passar por alguma dificuldade, a gente acaba é, ficando revoltado contra Deus. E muitas dessas pessoas que não acreditam em Deus é porque ela tem ali uma dor no coração, um conflito interno que e não consegue achar suas respostas. E essa falta de resposta gera essa frustração e essa negação perante Deus, perante o nosso Criador. Esqueçamos-nos do nada e lembremos-nos do tudo. Esqueçamos-nos da inércia e lembremos-nos do trabalho. Trabalhando, esqueçamos-nos do ódio e abracemos-nos, vivendo o amor, porque essa disposição à verdade nos garantirá a paz espiritual e a alegria permanente no coração. Então, ele dá dicas aqui, né? Que a gente trabalhe, que a gente melhore, que a gente não foque em sentimentos negativos, para que a gente tenha paz espiritual. Vamos nos lembrar de Jesus com todo carinho. Ele veio anunciar a todas as criaturas o reino de Deus, lembrando-nos que nenhuma das suas ovelhas se perderia e que não existe órfão na casa do Pai. Isso significa esperança para todos nós, encarnados e desencarnados, pela presença da fé. É bom que deixemos bem claro que todas as combinações da matéria são forças de Deus na luz do seu entendimento. Então, que a gente ele volta a reforçar no finalzinho, para a gente lembrar de Jesus, para a gente se espelhar nos seus ensinamentos, e Jesus veio trazer para a gente o reino de Deus. O que seria esse reino de Deus? Seria a paz interior em nós mesmos. O reino de Deus não é um local físico que a gente acha que vai para um lugar. Não, o reino de Deus está dentro de nós. É essa vivência em paz, em felicidade, que a gente pode alcançar se a gente conseguir compreender o sentido da vida, compreender as leis de causa e efeito, para se tornar livre das nossas dores e, e viver mais na alegria. Então, esse é o nosso objetivo, tá? Então, ele reforça no finalzinho, né, que Deus está em tudo, está na matéria, que não existe o acaso, por mais que a gente ache que a coisa possa, aquela pedra, ela está naquele lugar, a gente acha que é à toa, não é, tudo tem ali um motivo, tudo está regido por Deus, tudo tem ali é, o seu, o seu ato na nossa natureza, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu espero que tenha sido claro as informações. Eu sei que pode ir de encontro a alguns questionamentos que as pessoas têm, mas o objetivo aqui é ir estudando, trazendo informações para que a gente possa despertar um pouco
essa curiosidade em nós para que a gente identifique melhor com essas questões do Livro dos Espíritos. Volto a dizer que quem tiver dúvidas pode colocar o chat, né? Sempre respeitando. Nosso objetivo aqui não é ofender ninguém, não é trazer que levantar bandeira de religião, não, né? Apenas eu utilizo a doutrina espírita como essa ferramenta de estudo, mas não existe, volta a reforçar, não existe religião certa ou errada. Se todas ligam para um caminho do bem, que ligam a Jesus, ou outras religiões que nem são cristãs, mas ligam para fazer o bem e seguir um caminho bem, é, é bem-vindo. Toda religião que nos mostra ser uma pessoa melhor, nos ensina a ser uma pessoa melhor, é uma religião boa, né? Então, não existe religião certa ou errada, tá bom? É isso. Encerramos o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E nos próximos vídeos vamos entrar na questão 9 e 10, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus.